Pode abrir a porta. Bom, gente. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para os nossos estudos da sexta-feira. Reunião essa que realizamos para discutirmos, debatermos em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós iniciamos a nossa atividade endereçando um abraço a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos amigos da FEAC, os nossos companheiros que nesse momento se reúnem na transmissão através do YouTube, congregando aí nas atividades ali que se manifestam através do chat. A gente dá boa noite para todos. Nós temos a nossa companheira Soni que fica representando os nossos amigos do chat para que eles possam também participar da reunião no sentido de endereçarem suas perguntas, participações, enfim. Nós estamos aqui agora já iniciando então um projeto que se estende para muitos lugares, para atender muitos corações. A gente, não é demais relembrar, aqueles que se interessarem em acompanhar os estudos posteriormente, vocês que se encontram aqui, os vídeos ficam disponibilizados tanto no site da FEAC, feac.org.br, quanto também no site da Rede Amigo Espírita. Então nós temos lá todos os programas que nós realizamos. Estamos retomando as atividades do ano de 2017. Na última semana a gente fez vamos dizer assim, o retorno, né, o reinício, mas nós não tivemos condições técnicas de transmitir o estudo. Então hoje, vocês que estiveram conosco na última semana estão observando que nós vamos trabalhar o tema tentação, ceder ou não, que nós abordamos alguns aspectos na última semana. Então não vamos repetir o estudo não, podem ficar tranquilos. O tema é o mesmo, porque jamais um estudo é igual ao outro. Não é isso, Eduardo? Sempre nós teremos novidades. Bom, gente, então sejam todos bem-vindos. Alguém vindo a casa a primeira vez? Sejam bem-vindos, viu? Se sintam todos à vontade. Bom, gente, então nós vamos iniciar o nosso trabalho pedindo que os celulares sejam desligados, por favor. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, portanto, na segunda parte da obra, no capítulo 1º, no tópico Progressão dos Espíritos. Nós fizemos a interrupção em dezembro, nós trabalhamos até a questão 119. E hoje nós vamos trabalhar a partir da questão 120. Eu vou ler as questões e a gente vai discutindo-as. Pergunta 120. Kardec formula assim aos espíritos: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade.
E a questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? Vou pedir a Márcia, tá? O livre-arbítrio se desenvolve à medida em que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, nas influências que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. 2 pontos. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, com essa frase final, nós caracterizamos o nosso tema de hoje. Uns cederam à tentação e outros resistiram. São 3 questões. Vamos tentar trabalhar, vamos ver se o tempo nos permite conversar sobre as 3. A primeira questão, 121, ou melhor, 120, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Essa pergunta é extraordinária. Porque, em outras palavras, Kardec, como educador, está questionando o seguinte: para chegar no bem, nós temos obrigatoriamente que passar, que viver, que experienciar o mal? Essa é a pergunta. Inicialmente, o que é o mal? A ausência do bem. Então aqui já começa a descaracterizar a questão do mal. Porque, na realidade, o mal sendo a ausência do bem, se o espírito não opera no bem, é porque ele desconhece o valor, a importância do bem. Certo? É interessante a gente conversar com cautela, porque a gente tem uma tendência para falar, quando a gente vai falar do bem, a gente fazer associação com conceitos, com práticas religiosas. E nessa confusão a gente acha também que fazer o bem é sair por aí fazendo beneficência. A gente mistura. Tanto que acontece até alguns questionamentos na sociedade. Quando alguém está fazendo, uma pessoa que dita como boa, pessoa bondosa, aí costuma a sociedade até rotular como carochinha, não é? Você é seguidor de... Qual religião que você segue? Não é? Você é tão bom. Ou seja, a gente tem essa tendência a misturar as coisas. Por quê? As doutrinas, as religiões, apregou o bem. Agora, porque você faz o bem não significa que você é um seguidor de uma religião A ou B. Obviamente que você, sendo católico, umbandista, né, protestante, muçulmano, espírita, você pode ter uma oportunidade de estar conversando com mais desenvoltura, com pessoas mais experientes, no que remonta à importância de se fazer o bem.
Paulo de Tarso, na sua carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, que é imperioso que façamos bem. Ele não diz para que a gente faça o bem. Olha que interessante. O que o Paulo está falando para a gente? Que o espírito, no processo evolutivo, nós estamos sendo convidados a aprimorar as nossas habilidades, potencializar, desenvolver os nossos sentimentos, as nossas virtudes, qualificar a maneira de pensar, aprimorar, procurar pescar elementos que favoreçam a essa desenvoltura de um pensamento que seja mais produtivo. Não é verdade? Porque se a gente não procura desenvolver a nossa maneira de pensar, a gente entrar num mecanismo de acomodação, ou de ficar utilizando os nossos pensamentos com coisas triviais, chulas, mesquinhas, nós estaremos como que dando uma pausa na nossa evolução. Pausa. Né? Os recursos da informática, aí, o pessoal sabe o que é uma pausa. Mas na vida prática a gente sabe o que também é dar uma parada. Né? Dar uma descansada. Parar para reabastecer e etc. E é natural que a gente, inclusive, necessite, que a gente pare realmente, em determinados momentos, para reavaliar, ressignificar, planejar. A parada é importante, no seu sentido de elaboração para uma atuação diferenciada. Agora, parar por parar é como se nós estivéssemos entregando os pontos. Não é assim que se fala por aí? E a água vai ficar estagnada, como a Sony falou. Água estagnada, o que vai acontecer por consequência? Água parada. Vai faltar o quê? Oxigênio. Automaticamente vida. E aí as consequências todos nós conhecemos. Inclusive dá até zika. Não tem uma história assim? Só para vocês darem um sorriso, porque hoje é quinta-feira. Não é sexta-feira, né, Sonia? Não é sexta. Eu já ia dizer que era sexta-feira. Então, olha que coisa... Isso é importante. Quando a gente... Agora eu vou trazer no contexto da evolução. Quando a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar os pontos. Eu vou deixar para lá. Essa atitude, ela, de uma certa forma, ela é sustentada pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Por que você vai deixar para lá? Será que você não está dizendo para você mesmo, por mais que você esteja discursando para os outros, mas você está falando é para você mesmo, que você está assinando um termo de incompetência? Não se assusta. Ou quem sabe covardia. Não fiquem bravos. Mas vocês concordam? Casalberto, mas eu fiz de tudo. Eu não aguento mais isso. Então, peraí. Então, o adágio, a sabedoria, diz o seguinte: você pode ter feito tudo, mas o problema existe ainda? Então, se o problema existe, é porque não acabou. É porque não foi resolvido. Muito simples. Mas estou há décadas. Meu amigo, você tem uma eternidade. Carlos Alberto, mas é muito sofrido. Eu falei assim, mas assim que é bom. Por quê? Você acha que a história aqui na Terra é ser feliz? Outro dia eu citei isso aqui. Terça-feira, né? Não foi aqui não. Fui lá no Sheila ontem. Eu disse assim, que tem um adágio aí na sociedade que fala assim, o que importa é ser feliz. Não é assim? Já escutaram isso? Ou nós estamos falando isso? Aí um outro vira e fala assim, ninguém merece. Não é? Virou até uma moda, até engraçada, né? As pessoas passaram a falar ninguém merece, assim, brincando.
espera aí, vamos refletir. Se o problema instaurou no seu caminho, está caracterizado que esse problema só existe porque ele precisa de ser resolvido. Não é assim? E se está no seu caminho, a competência é sua. Mas o importante é a gente entender o problema. Porque, de repente, a gente pode estar tentando resolver um problema que não é nosso. É diferente. Mas se ele está no seu caminho, você tem uma corresponsabilidade. Então, a cota parte que é sua, é competência sua procurar resolver. A questão toda é que nós temos a vaidade de julgar que nós temos que resolver o problema do outro. Porque o outro está convivendo conosco. Então, a gente mistura alho com bugalho. Pegaram aí? O grande lance é você descobrir, portanto, o tamanho desse problema, a parte que envolve a sua participação, e realizando bem a missão que te compete, nesse processo, automaticamente você está entrando na faixa irradiadora do bem maior, que dimana de Deus. O bem que dimana do Senhor é o bem chamado progresso. Aquela força que impulsiona os seres, desde um átomo até o arcanjo. A lei é a mesma. A lei não tem variação, não. O impulso do progresso é o mesmo. Certo? Ele não é moral ou imoral. Ele não é positivo, ele não é negativo. Ele é uma força. Pegaram lá? Portanto, força é neutra. O processo da força é a gente entender o potencial, a maneira de canalizar e ajustar-se nesta força e partir para a luta. Aqui a pergunta é, nós temos que perpassar o caminho do mal? A fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos, Kardec está questionando assim, espera aí, então, para mim aprender, eu tenho que errar? Para que eu possa evoluir, eu preciso de experienciar, eu tenho que caminhar por todas as sendas possíveis, seja do prazer, do gozo, do sofrimento, das dificuldades, das doenças, etc., para chegar em um patamar superior? Agora eu estou ampliando. Estou dando dinâmica na pergunta e nas respostas. E os espíritos respondem. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Quer dizer que, para se desenvolver os potenciais, para que a gente possa atingir patamares superiores, passar pela senda da ignorância é uma condição sine qua non. Nós somos espíritos imperfeitos. Chegou lá? O que nós estamos fazendo na casa espírita? Temos que contextualizar. Por que tu veio aqui hoje? Cada um tem seu motivo. Cada um de nós tem a razão, aquele ponto fundamental que nos impulsionou a vir aqui. Se eu for particularizar nos dramas atuais, nós podemos dizer que eu vim aqui porque eu estou doente. Eu estou aqui porque eu estou vivendo um processo de uma separação. Meu filho está doente, meu casamento está complicado, eu perdi o emprego, eu faço parte de 13 milhões de desempregados do Brasil. Eu sou feliz porque eu sou aposentado. Não é? Cada um aqui tem um motivo. Mas talvez tenha alguns que vêm aqui porque sabem que aqui teremos alguns momentos de reflexão que são momentos importantes para que eu possa
realmente vencer o processo da ignorância. Eu aposto minhas fichas que a maioria de vocês que estão aqui, que estão no chat, acompanhando na internet, se esmerando por alguns minutos, porque nós não estamos querendo resolver problemas particulares agora. Embora eles façam parte, e é justo que a gente queira receber um passe magnético para ver se diminui a dificuldade, que a doença seja tratada. Isso é tudo natural. Não tem problema fazer uma prece silenciosa, pedir casamento, namorado, hein? Ninguém vai ler as preces de vocês, tá bom? Podem fazer que os médiuns videntes da casa não tenham esse poder. Não tem problema fazer a prece para pedir para ganhar na Mega Sena, viu, gente? Ninguém vai ficar sabendo. Mas, no fundo, o que nós precisamos de entender é a importância de se vencer a ignorância. Eu vou voltar para dizer o seguinte, que todos os males do mundo se fundamentam na ignorância daquele que está passando pelo processo. Deu aí? Então, quando Jesus, por exemplo, diz assim, no Evangelho de João, nós vamos citar o Evangelho de João no capítulo 8º. Lá no versículo 32, ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar da ignorância. Porque, como dizia o Chico Anísio, a ignorância, né, que extravanca o progresso. Não era extravanca que ele falava? Que extravanca o progresso. A ignorância, ela obsta. Nós estamos vivendo este processo agora. Quem sabe eu estou aqui porque eu estou doente. Reconhecidamente, diagnosticado, eu estou aqui porque eu tenho fé em Deus que eu vou vencer a doença. E eu estou buscando na casa espírita auxílio. Olha, a dor é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma. A dor auxilia no processo da purificação da nossa intimidade. Não é purificação para você depois ir jantar com Jesus, não. Sentar com os apóstolos, participar das ceias. Embora isso pode acontecer, quem sabe um dia, tomara que aconteça. Né? Já imaginou que legal? Jesus, agora eu vou servir o Senhor. Meu Deus, o Senhor deu a vida por mim, Senhor. O Senhor ensinou que o negócio é servir, não é ser servido. Aí Jesus, com aquele amor, com aquela candura, com aquela dignidade, com aquela magnitude toda dele, ele vai, de alguma sorte, criar um sistema que ele ainda vai nos servir. Ele ainda vai nos servir, mesmo a gente falando assim, Senhor, deixa eu servir o seu prato. Ele vai encontrar um jeito de nos servir. Ele não vai virar para a gente e falar assim, não, 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 não. Eu vim para servir, não para ser servido. Ele não vai fazer isso. Mas quem sabe com aquela classe, com aquela sabedoria, até o ato de ser servido, para dar oportunidade para o indivíduo entender que a importância de servir é valiosa, ele vai se colocar nessa condição. Pegaram lá? Agora vamos voltar. A dor é anjo. A dor, ela tem uma carga tão extraordinária que nos impulsiona para o progresso, que a partir do momento que a gente começar a estudar a importância dessa dor, nós vamos chegar num momento da nossa vida que nós vamos parar de reclamar. Humildemente, nós poderemos até chegar na condição de falar assim, Senhor, muito obrigado pela doença. Senhor, muito obrigado por tudo que tu está me oferecendo. Porque, olha, Senhor, aí é eu com ele, não está fácil. Mas, Senhor, se eu não tivesse com esse guante que me acrisola, que me vergasta, que me constrange,
possivelmente eu não estaria conversando contigo. Eu estaria bailando nos festejos da vida. Mas a dor, ela significa uma mão divina que diz assim para nós, que existem limites. Existem limites. Ninguém é o Superman. Essa história de Clark Kent, que entra para a cabine e de uma hora para outra ele retoma os potenciais que ele trouxe de Krypton, não é assim a história do Superman? Aí daqui a pouco ele luta com os monstros, carrega os objetos, não é? Trem nas costas, aí ele faz aquelas coisas maravilhosas, ele tem clarevidência, a visão dele vai ao infinito, não é? Ele tem presciência. O Superman, ele representa o homem do futuro. Mas nós não vamos nos tornar Superman entrando numa cabine, porque nós não viemos de Krypton. Nós somos, simbolicamente, tá bom, gente? Nós somos frutos dessa terra aqui. A nossa evolução não começou aqui, não. Mas vou dizer assim para a gente entender. Nós nascemos do pó dessa terra. A definir que começamos simples, ignorantes, e sim, estamos caminhando para chegar na condição de se tornar um Superman. Pegou lá? Como que é interessante? Mas não é Superman para lutar com os monstros que vão devorar o planeta. Puxa vida. Que felicidade. Que alegria ver vocês aqui. E essa semana, seu Fernando e seu pai estiveram aqui e hoje eu vejo vocês aqui. São frequentadores da FIAC que desencarnaram. E eu estou vendo os familiares dele aqui. Eles estiveram aqui na nossa atividade mediúnica segunda-feira e eu falei assim, gente, notícia da família de seu Fernando. E está aqui você hoje. Está aqui você hoje. Seu Betinho, né? Seu pai? Seu Augusto. Isso aí. Desculpem, gente. Eu não posso perder viagem. Mineiro não perde trem. O Filho do Homem, como preconizou Jesus. O Filho do Homem. Jesus se autoproclama o Filho do Homem. Jesus está dizendo para nós que ele é o futuro. Ele é o fruto de todo o processo evolutivo que toda a humanidade está empreendendo, a definir que todos nós um dia chegaremos na condição dele. Entenderam? Ele falou isso para os discípulos. Vocês vão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Pedro diz para ele, Senhor, isso não é possível. Ele disse, Pedro. Aí ele faz o convite para que Pedro se transforme em pescador de alma. Pescador de homens. Ele estava falando para Pedro praticar o bem, pregar a doutrina dele, etc, etc, etc. Historicamente, sim. Mas espiritualmente ele estava falando para Pedro assim, Pedro, comece a rever os seus conceitos. Comece a fazer empreender um outro tipo de pescaria. Lembrando que a maioria dos discípulos eram pescadores. Eles viviam do comércio, da pescaria e do comércio dos peixes. Eles viviam em torno do mar de Tiberíades. Eles eram pescadores. Então Jesus estava dizendo para Pedro, olha, chegou o momento de você começar a transcender a sua maneira de pensar e a sua conduta, a sua performance no trato do dia a dia. Quer dizer, sair do processo da ignorância. Observar que do outro lado do rio, do mar, existe uma outra realidade. Existem comunidades. Existe dinâmica evolucional. E nós ficamos aqui, nessa vidinha, mais ou menos,
cuidando só até ali aonde que eu posso ir, porque depois não deve, vou ficar por aqui, é melhor, não quero confusão. Leia esse livro. Não vou mexer com isso não. Sei lá o que tem nesse livro. Não é assim que a gente fala? Quantas vezes, muitos aqui podem estar aqui na casa espírita depois de quanto tempo que aceitou vir? Tinha lá a vovó que falava assim, meu filho, cuida do seu lado espiritual. Que isso, vovó? Eu estou aqui para curtir a vida. Né? E a vovó tinha toda uma conduta, uma experiência, uma bagagem. Ela sustentava a família inteira. Cadê a vovó? Vovó foi embora, mamãe foi embora, papai foi embora, costuma a família ter ido embora também. E agora eu falei assim, eu acho que eu vou ter que ouvir o conselho da vovó. Só que aí eu vou ouvir o conselho da vovó debaixo do guante da dor. Pegaram? Então nós podemos seguir os caminhos da evolução sob a ótica da lógica, do bom senso, da busca do conhecimento, como também eu posso caminhar debaixo de muitas dificuldades. Agora, caminhar é condição sine qua non do espírito. Existe uma lei que rege a vida. É a chamada, dentro da lei de progresso, nós vamos adequar com Emmanuel falando que existe uma lei chamada lei de mudança. Lei de mudança. Ela é inderrogável. Certa feita, o Chico Xavier perguntou para o Emmanuel sobre essa lei de mudança. Mas nessa lei de mudança não tem algumas variantes? Aí o Emmanuel disse para o Chico, tem. Existe na lei de... A única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. Isso não muda. Tudo está em um processo de mudança extraordinariamente voluntarioso. Só que a gente também costuma não querer ver, que aí é uma questão de opção. Não quer ver, não quer se envolver com a evolução. Então há de chegar um tempo, como nós dissemos, que embora os sinais nos avisassem e nós não quiséssemos, optamos por não seguir, vai chegar um tempo que o canhão começa a explodir bomba. Nós podemos ouvir o canto do rouxinol, mas podemos também caminhar debaixo do estalido das metralhadoras, das doenças. Isto, gente, a vida está mostrando para nós o tempo todo. Então você pode, por indiferença, não caminhar. Mas você também pode não caminhar por rebeldia. Então tem a indiferença e a rebeldia. A rebeldia, ela é complexa. Porque a rebeldia, inclusive, traz um fenômeno de uma dor muito mais doída. Sonia, você quer falar? Sim, eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta pertinente à lei de mudança. A lei de mudança e a lei de progresso são a mesma coisa? Ou são sinônimos, elas são diferentes? Já que são termos específicos, vamos trabalhar com especificidades também. Então, poderíamos aqui, apenas para, não é para criar mecanismos filosóficos, mas vamos pensar o seguinte: o progresso propõe mudança, certo? A mudança propõe progresso. Então depende de como que você vai ajustar esse mecanismo. Então, um exemplo. Está lá a família toda progredindo, certo? Todo mundo investindo, lutando, trabalhando. Aí tem um membro dessa equipe que está assim como que, não é, meio na indiferença. Vamos falar assim. O progresso do outro, de uma certa forma, constrange, incomoda esse estado de indiferença, de estacionamento deste, que começa a sentir uma necessidade de entrar no mecanismo de mudar,
Porque se ele não mudar, querendo ou não, o progresso que os outros vão empreendendo, vai criar um mecanismo complexo. Então aí, a gente discute muito na sociedade a questão das cobranças. Não é isso? Você está lá no seu emprego, no seu departamento, aí tem um chefe que fica assim, o tempo todo cobrando. Né? Cobrando o quê? Resultado. Empresa, meu amigo, tem que ter resultado. O indivíduo que não produz, ele começa a se alijar para depois ser alijado do mecanismo do progresso daquela empresa. Concorda? Então, por exemplo, quem é o patrão que tem essa responsabilidade de liderar, ele precisa de trabalhar de sorte a oferecer os recursos para que todos possam produzir. Ele, se for um bom líder, ele vai criar estímulo. Ele vai criar uma série de mecanismos para favorecer que haja o resultado. Porque estamos passando da época que o indivíduo era o dono, ficava sentado e ele só soltava o chicote. Hoje em dia, pela própria desenvoltura das pessoas, pela própria evolução dos processos sociológicos, de administração, de relação, o indivíduo ele não dá conta mais de gerenciar com um regime totalitário. Fiz-me claro? O totalitário hoje está a caminho do precipício. Mas, ao mesmo tempo, então, o bom entendedor, o bom administrador, sabe, por exemplo, que o que engorda o boi são os olhos do dono. Agora eu estou conversando com a minha turma aqui de Minas Gerais, do interior. Se o dono não tiver de olho, o boi vai engordar? Pode ser que não, a não ser que tenha um missionário, um espírito que cuida da boiada, que é um espírito assim desprendido, que ama o trabalho, etc, etc. Mas em nível de administração, o patrão tem que estar acompanhando. Mas acompanhando como? Só para ver se a coisa está funcionando? Vamos transcender. Se ele for inteligente, esperto, acompanhando a evolução dos tempos, ele vai ser um patrão que vai ser solidário, que ele vai ser parceiro, ele tem que estimular o funcionário a trabalhar não só pela remuneração, mas ter também o interesse na produtividade. Pegaram lá? Então, enfim, nós queremos dizer que o mecanismo do progresso hoje ele está apertando para todo lado. Agora, o indivíduo que precisa de trabalhar, sabendo que se ele não dá resultado, ele vai perder o emprego, ele vai ter que se esmerar, não vai? Hein, Rodrigo? Nesse momento, com o temor de perder o emprego, que ele vai sair daquela zona de conforto dele, ele vai ter que fazer coisa que ele, de repente, o escrúpulo dele não definia como possibilidade de fazer. É aí que ele vai estar dando um salto no processo evolutivo dele. Porque ele está vencendo as barreiras dele mesmo, os limites. O indivíduo está passando dificuldade. Apareceu um emprego para ele, ele é arrogante, presunçoso, acha que o negócio é só estar por cima. Aí, de repente, aparece um trabalho para ele, um serviço, que ele vai ter que fazer, por exemplo, atividades assim mais simples. Isso, para o espírito, é um desafio. Manda ele lavar a privada. Manda ele cuidar de uma panela ali. Varrer rua. Fazer atividades assim, que, em tese, para alguns, são atividades desqualificadas, mas ele, pela obrigação, porque precisa da remuneração, porque senão os meninos vão morrer de fome, ele vai ter que fazer. Então, no início, vai ser um drama, não vai? Olha como é que a reencarnação é extraordinária. Então, eu quero até anunciar o seguinte, tem muitas atividades que a gente faz que são mais simples, que tem hora que a gente fica bravo de fazer,
É porque a providência divina está falando assim, graças a Deus, agora você vai ser obrigado a baixar a bola. Não é assim? Aí a gente vai, etc. O que significa isso? O progresso, a lei do progresso, a roda, essa engrenagem toda vai nos ajustando de acordo com as nossas necessidades. O indivíduo que é muito passivo, ele vai ser colocado numa condição que ele vai ser impulsionado a ter que se virar. Ele vai ter que vencer a inibição dele. Pegaram lá? Ou o que é muito desaforado. Ei, tem uns que são desaforados. Aí ele vai ser convidado a trabalhar no sentido que ele vai ser o quê? Constrangido. De repente vai encontrar um patrão desses totalitários. Né? Desses que o indivíduo não pode soltar a asinha, não, porque senão vem o patrão e corta a lenha. Aí ele vai embora esbravejando. Mas ele não pode abrir mão do emprego, porque tem 13 milhões de desempregados no Brasil, hein? Aí tem uns que estavam assim, ai meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Eu tenho curso disso, disso e disso e daquilo. Olha a minha função. Eu pergunto para vocês. Vamos avaliar em nível moral. O indivíduo estuda, ele se prepara para encontrar um espaço na sociedade, no mercado de trabalho. Só que a circunstância não favorece para que ele, por exemplo, exerça a profissão no qual ele se graduou. Como é que será o futuro dele? Ele vai ficar a vida toda reclamando porque não tem espaço, porque o mercado está difícil, ou ele vai ter que se adequar a um contexto diferenciado, que de repente o título, o investimento que ele fez, por exemplo, não será utilizado? Entender como é que a vida funciona? E quantos que também não tiveram a oportunidade de estudar, de se graduarem, e de repente a vida vai, bluf, coloca o indivíduo naquelas posições assim que qualquer que se esmera nas faculdades, na luta, não consegue atingir. Por que ele atingiu esse patamar com tanta facilidade? Não tem isso, gente? Antigamente as famílias eram numerosas, né? Aí você via muitas vezes uns que os antigos falavam assim, uns deram certo na vida, outros não deram certo na vida. Porque o parâmetro de dar certo ou de não dar certo são parâmetros, muitas vezes, na maioria das vezes, parâmetros da sociedade materialista. Agora, de repente, deixa eu só colocar uma pimenta aqui. Aquele que deu certo na vida, não é? O que virou doutor, que ganhou muito dinheiro, etc., de repente tem uma família complicada, ele é uma pessoa mal resolvida. E aquele que, de repente, né, era, em tese, o menos favorecido, que teve uma vida mais difícil, etc., etc., a pessoa resolvida moralmente, espiritualmente. De repente, esse que é o mal resolvido, que lá na frente que vai ajudar o que, em tese, é o resolvido. Então, observem bem como que é interessante esse mecanismo. Que nós pragmatizamos, nós elencamos, nós elegemos determinados valores para dizer sobre vitória e derrota, que espiritualmente, grande parte das vezes, a nossa lógica ela é totalmente invalidada pelos preceitos, pelas indicativas que o Evangelho nos apresenta. Aí a gente fica, inclusive, em conflito. Porque aqui na Terra eu sou convidado a me preparar para um dia ser vitorioso e ter um séquito de pessoas me admirando, e Jesus vem entre nós e diz assim, olha, no reino dos céus, aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. Olha, no reino dos céus, aquele que está achando que o negócio é ser servido, ele tem que entender que ele precisa de servir. Os últimos é que serão os primeiros. Meu Deus, Jesus cria uma dificuldade enorme na nossa intimidade. Na nossa intimidade como seres humanos, com um perfil, com um caráter, com uma maneira de pensar, toda ela
no nosso mundo ocidental, pautado em pedra, ouro, mármore, incenso, perfume, mirra, para não dizer lantejoula, purpurina, pegaram? Que são reflexos hipnóticos, ilusórios, que um dia, quando a gente for tomar um banho de formol, vai ficar tudo lá no necrotério. Porque o que vai para o mundo espiritual, inclusive, não é esse corpo, esse vaso abençoado que nos recebe. Porque o corpo fica por aí. O que vai para o mundo espiritual é a essência. O que vai para o mundo espiritual conosco são os valores verdadeiros, que só serão adquiridos quando a gente deixar a ignorância na beira do caminho, como falou o Erasmo Carlos. Sentado à beira do caminho. Deixa a ignorância para lá. Vençamos a nós mesmos. Observem, na época das eleições, é tão bonitinho ver os políticos falando que o que vai salvar o Brasil é a educação, é a saúde, é isso. É aquilo. A maioria deles só falam coisas óbvias. Não é assim? E prometem, 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 prometem. A política extraordinária não é a política dos homens, porque é uma política que, geralmente, ela tem o objetivo de resolver as coisas da terra. Seja do político honesto que está realmente preocupado em representar a comunidade dele, como aquele outro que não honra a missão e pensa só em si mesmo, ou na sua família, ou nos seus, mas independente, portanto, do político sério e daquele que brinca de fazer política, independente disso, a discussão entre eles é política terrena. Jesus propõe a política divina. Qual que é a política divina? A política divina é nós agirmos no processo de relação, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esta é a grande política. Esta é a prática do bem. Ser cordial, porque cordialidade é um processo de educação dos nossos valores, que beneficia, obviamente, a quem está conosco. Tem coisa mais agradável de que alguém te pedir licença? Lhe dar muito obrigado? Ou aquela alma bendita que diz assim, vai com Deus? Mas não é assim, vai com Deus, não. Ou vai com o diabo, porque tem uns que falam, vai com Deus, mas no fundo ele diz assim, que o diabo te carregue. Não é isso. É o vai com Deus de coração. O pai e a mãe que falam para os filhos na hora deles dormirem, durma com Deus, meu filho. Faça a sua oração. Não durma assim. Não. Durma como nós precisamos de nos deitar, preparando, porque o nosso espírito vai singrar o mar da espiritualidade, o nosso corpo fica, o nosso espírito vai se desmembrar, vai viajar pelo espaço espiritual. Então, para viajar, nós não preparamos a bagagem, não colocamos lá todos os elementos que nós precisamos, hein? Aí a gente cuida, tem a necessaire, olha que bonitinho, necessaire. Aí você coloca a escovinha de dente. Na minha época tinha palito de dente também. Mas hoje não. Hoje é fio dental, não é fio dental feminino, é fio dental mesmo. Não é? Aí você coloca o shampoozinho, coloca todos aqueles apetrechos da nossa intimidade, o lencinho, né? E aí vai. Por que que quando nós vamos dormir, a gente não se prepara para dormir? O caso Roberto, porque eu não... Como é que é? Tem que levar necessaire? Olha, você não tem que levar necessaire, mas existem necessidades que nós podemos começar a trabalhar. Faça a sua oração.
Você vai dormir, poxa, não deita como um brutamonte, como um hipopótamo, como um elefante na cama. Só coloquei animais assim mais parrudos, né? Podia ter falado de uma garça, né? Podia ter falado, não é, de algo assim mais sutil. Não, já vamos logo no dromedário, né? Para dizer o seguinte: nós temos que sair dessa condição de espíritos broncos, rudes. Começar a pensar na importância de um desenvolvimento mais lúdico, mais nobre, mais suave, que encanta, que poetiza. E isso, gente, eu estou falando na hora de dormir, porque, na realidade, é um exercício que nós temos que começar quando a gente levanta. Tem coisa mais gostosa. Vocês costumam andar de ônibus? Mineiro toma ons, né? Nós toma ons, né? Toma ônibus, não bebe ônibus, não, toma ônibus, porque a gente corta metade das palavras. De vez em quando, olha, eu não tenho, virou, é prática do meu coração, não estou falando isso com vaidade, não. Estou contando para vocês porque eu tenho que ser prático. Eu não consigo entrar num veículo que vai me transportar sem dar bom dia para o motorista, boa tarde. Quando eu vou deixar o veículo, não tem coisa mais gostosa, eu fico feliz, isso me alimenta. Dizer para ele, muito obrigado. Ele está trabalhando. Observem, tem uns que são truculentos. Porque você dá bom dia, diz, boa tarde, obrigado. É porque não está acostumado, né? Mas ele tem as razões dele, mas não me importa. O importa é que eu faço questão de dizer muito obrigado. A maioria deles costuma olhar assustado. Mas a reação sempre é uma reação que define o quê? Que o indivíduo, naquele momento, ele relaxou e ele te disse, pô, valeu. Bom, que cara é esse, hein? De repente, ele está no meio de um problema ali, tenso no trânsito, ele tem responsabilidade com vidas que ele transporta. Aí, quando você cria um mecanismo muito sutil, muito simples, que vai favorecer um bem-estar também para ele, porque eu vou repetir, o primeiro bem-estar é você fazer, porque você está percebendo que é bom fazer. Então, se é bom fazer, por que não fazer? Ou por que fazer, não fazer? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Lembrei que agora. Eu fico assistindo Viva lá. Aí tem hora que o professor fala, que saudade, aí mostra aqueles quadros mais antigos. Gente, eu vou lá para o plano espiritual, dou um beijo no Chico Anísio, porque aqui é professor Raimundo, é muito bom para nós. Você sabe, eu vou contar um caso, hoje eu estou mais relaxado. Você sabe que uma vez eu vi uma entrevista do Chico Anísio, que ele falou que o entrevistador questionou sobre, de todos os personagens que ele fez, quais foram os que mais marcaram a vida dele. Aí ele coçou a cabeça, porque foram centenas de personagens. Aí o Chico Anísio disse assim, que ele sempre se entregou, ele sempre viveu com muita intensidade todos os personagens dele, mas tinham 2 personagens que marcaram profundamente a trajetória dele como comediante. O primeiro, ele falou, o primeiro todos vão responder, né? O professor Raimundo. Porque o professor Raimundo, ele foi idealizado para exatamente trabalhar a questão da cultura de uma forma lúdica, de uma forma alegre, a paixão que ele tinha com o povo brasileiro, das mais variadas posições econômicas, sociais, etc, etc, etc. Então, a cada brincadeira sempre tinha uma lição que ele objetivava a exatamente enaltecer, né, respeito, solidariedade, etc, etc, etc. Inclusive, como eu disse, respeitando cada personagem daqueles, porque cada personagem daqueles representavam facetas da população brasileira. Então, o professor Raimundo era muito especial, e ele sempre se encantava, se emocionava quando ele estava desenhando, escrevendo os quadros, né? Mas o personagem que mais marcou a vida dele foi o Velho Zusa. Porque o Velho Zusa, para os jovens, assistam Viva. O Velho Zusa representava a sabedoria, mas também representava a religiosidade, representava aquela condição da espiritualidade, agora eu vou adequar na minha linguagem, de estar atendendo, orientando, consolando
esclarecendo as dúvidas das pessoas mais necessitadas que batiam, como batem as portas de todos aqueles que poderiam estar oferecendo ensinamentos. E muitos não oferecem, porque só pensam em si mesmo. E que, inclusive, para mudar o contexto, ele afirmava que quando ele fazia o Véio Zusa, uma força diferente entrava dentro dele. Aí ele falava assim, olha, eu não sou espírita, mas o Véio Zusa me mostrava na prática o que vem a ser mediunidade, porque a maioria das coisas que aconteciam não eram previstas, não eram rascunhadas antecipadamente, e saía de uma forma que muitas vezes me assustava, porque não era eu mesmo que fazia o quadro. Era realmente uma personalidade de fora que entrava dentro do meu coração para encantar os corações dos brasileiros. Então eu fui falar do Chico Anísio, fiquei tentado a comentar esse assunto. A ignorância, portanto, que os políticos muitas vezes falam sobre educação, vamos voltar na nossa reflexão para começar a prestar atenção, aguçar a nossa visão do que realmente vem a ser educação. Porque se confunde, se fala em educação como métodos de instrução que são passados nas escolas. E não é este o verdadeiro processo de educação. A instrução informa. Pode ser livresca, pode ser professoral e etc. Mas educação, na essência da proposta dela, por exemplo, eu vou me limitar a citar apenas Allan Kardec, na questão, comentário da resposta da questão 685 de O Livro dos Espíritos, Kardec fala que educação é um conjunto de hábitos adquiridos, formação de caracteres. Então, a educação é um esforço, é prática, é um envolvimento do indivíduo na operação de uma proposta que foi elaborada, que foi escolhida. Então, nós estamos na Terra encarnados, não para sermos instruídos, embora a instrução faça parte. A instrução é uma faceta muito sutil do processo da educação. Porque, diga-se de passagem, a instrução ela nos ajuda, inclusive, a refletir sobre alguns pontos. Mas educação é a proposta da reencarnação. Nós estamos aqui para implementar hábitos, para formar novos caracteres. Nós estamos nos preparando, gente, para a próxima encarnação, para as próximas encarnações. Então, por que ficar triste? Por que ficar temeroso? Por que ficar desanimado com aquelas equações que nós estamos longe ainda de conseguir realizar? Nós não vamos resolver as questões do semelhante. É isso que é importantíssimo que a gente fale. Você não vai evoluir pelos seus. Você não tem responsabilidade na escolha do seu filho, da sua mulher, do seu marido, dos seus amigos, dos seus pares. Nós, vou repetir, fazemos parte de um processo que nos compete orientar quando convidados, quando pais, nas tenras idades, nós somos obrigados. Querendo ou não, nós temos que atuar. Certo? Para, inclusive, definir limites, regras. Ai, 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 lá vai Casalberto. Para sermos educadores e não amiguinhos. E não amiguinhos. Porque essa sociedade atual paga um preço seríssimo dos regimes totalitários lá de trás, que a partir da década de 50, 60, explodindo as revoluções Y, X e Z, em busca da liberdade, desarvorou-se da libertinagem e o preço, nós começamos a pagar
hoje de uma família destruída. Porque Deus também foi julgado na lata do esquecimento. O processo, que é natural, depois de muita pressão, de encarceramento, o desabrochar de uma forma desequilibrada é natural, mas hoje em dia a sociedade começa a perceber estas gerações que reencarnam, que são aquelas gerações que fizeram parte desses últimos decênios. Por isso é que nós temos, vou buscar na música exemplos, porque estão em todos os setores esse símbolo, na política, na religião, etc, etc, etc. Mas os roqueiros dos anos 60, hoje estão reencarnados, curtindo ainda Beatles, Rolling Stones. Agora, esses roqueiros de ontem, hoje curtem Beatles e Rolling Stones em outras bases, seja do sofrimento, da admiração, se impulsionando para outras vertentes. Pegaram lá? Os hippies de ontem estão aí entre nós, como pais, como filhos. As gerações que se apresentam de uma forma, muitas vezes, estranha. E nós temos que trabalhar esses assuntos com muito cuidado, porque pode se tomar na conta de preconceitos, não é? E aí se rotula, se encaixa com várias denominações, mas é necessário que a gente discuta que o esdrúxulo, o que é complexo, que sai da normalidade, precisa de ser analisado com muito cuidado, para não entrar no ufanismo, no oba-oba, porque é novo, nós temos que admirar, e, ao mesmo tempo, do cuidado para não encarcerar, porque os seres têm os seus direitos, e se busca direitos e muito pouco os seus deveres. Enquanto a sociedade complicada, uma sociedade que juridicamente ela se equivoca o tempo todo, abrindo porta para todo tipo de comportamento, espíritos reencarnam no nosso planeta para trazer novidades que nos vinculam a uma grande novidade que é ainda desconhecida. Eu me refiro à novidade do Evangelho. Crianças que vão falar de ética, de educação, de comportamento, nas mínimas atitudes, dando verdadeiro show de bola em muitos pais, em avós. Porque é natural que na sociedade os avós, os pais, os filhos, os netos, cada um oferecendo o que podem, vamos como que nos intercambiando no aprendizado, crescendo uns com os outros, independente da faixa etária, da condição econômica, cultural, de etnia, etc, 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 etc. Porque o objetivo da espiritualidade maior, prestem atenção, que eu vejo isso, atualmente está começando a virar até discurso de político. Eu fico encantado, eu fico admirado. Porque já começa político falar do que a gente está estudando com os espíritos há 150 anos, com Allan Kardec. O objetivo da espiritualidade na transformação do planeta é muito claro. É reforma moral. Kardec define que o espiritismo veio para travar uma grande batalha contra o orgulho e contra o egoísmo. São os dois cânceres da humanidade: orgulho e egoísmo. E o movimento desse esclarecimento e dessa proposta de educação espiritual, que envolve a humanidade que está encarnada, que envolve os espíritos que estão conosco aqui. Vocês sabem que esse ambiente aqui está repleto de espíritos. Nós temos espíritos aqui
que são os mestres. Nós temos espíritos nesse ambiente que são os técnicos, médicos, terapeutas, psicólogos, e etc, etc, etc. Vocês estão sentados aqui assistindo essa reunião com o coração sensibilizado, os espíritos estão atuando. Porque se tiver também só de corpo presente, não adianta o espírito atuar. Não devia nem ter vindo. Porque está aqui, está pensando, o que vai acontecer às 9h10? Vou para a festa, vou ali, vou aqui, e a reunião está correndo. É como se a gente estivesse lá no corredor do SUS. Não tem vaga, aí arrumou um cantinho, está lá. Aí os médicos só passam. E a gente vai ficando esquecido ali. Esquecido entre aspas. Porque a gente não tem coragem de levantar o dedo humildemente e pedir ajuda. E pedir ajuda é se conjugar. É se adequar no contexto do pedido. Porque tem pedido, tem oferta. Tem dádiva, tem merecimento. Não adianta pedir. É necessário se fazer merecedor. Pegaram lá? Então, aqui nós temos espíritos em variadas condições. Nós temos parentes espirituais que vieram aqui porque tiveram a oportunidade de nos visitar, porque este ambiente aqui é propício para eles se intercambiar conosco. Porque aqui, você que se lembrou de A, B ou C, você fez uma conexão com eles. Está vendo como é que a ignorância começa a não atravancar o progresso? Começa a abrir as portas do progresso. Ah, eu não acredito nisso, não. Não tem problema você acreditar. Você acreditar ou não, não altera o preço do euro, da libra e do dólar. Não faz diferença nenhuma. Porque se você não acreditar no sol, o sol continua aquecendo e sustentando a vida. Eu estou dizendo, como estudioso da doutrina espírita, porque eu não acredito no espiritismo, eu tenho certeza do espiritismo. Por isso que o espiritismo é a bandeira da minha vida, porque a bandeira da minha vida não dá din-din, não me faz rir com fama, não me traz bajuladores, não facilita nada a minha vida. Estou falando a primeira pessoa do singular. A proposta do espiritismo é que, se eu quiser progredir de uma forma elaborada, eu preciso de seguir uma proposta chamada Evangelho. Pegaram lá? Porque seguindo o Evangelho, aí eu estarei, pela prática do bem-fazer. Quando você for passar uma roupa para sua esposa, passa bem. Não é falar para ela, passa bem, que eu não vou passar, não. Passa bem. Quando você for lavar uma roupinha dele, não lava assim para os cocos, não. Para os cocos eu estou falando, não é de sabão de coco, não. Para os cocos aqui em Minas é lavar mais ou menos. Pegar? Você vai fazer uma comidinha, na verdade, lá no fogãozinho de lenha? Poxa, faz bem feito. Olha, se você não está acostumado com panela de pedra, vai para o fogãozinho comum, porque tu vai se estrepar no fogão, na panela de pedra, porque a performance é diferente, não é? Você sabe fazer na panela de pedra? Ai, um dia nós vamos comer o arrozinho da senhora também. Eu sou campeão na panela comum. De pedra eu vou me empedrar, porque vai queimar tudo. Você tem que fazer com amor. Isto é mais ou menos o que a gente está querendo dizer sobre a prática do bem. O seu filho se relaciona bem com ele. Como? Estuda. Sabe como é que você vai aprender? É lidando com essa matéria todo dia. Porque todo dia vai ser uma lição diferente. Mas saiba de uma coisa, você é sal da terra. Você é sal da terra. Jesus disse isso para nós. O que é sal? Qual que é a função do sal? Não é temperar? Vós sois o sal da terra. No sentido que nós temos que aprender a nos adequar. Se você não adequar o tempero, a comida não vai ficar legal. Você não pode pôr muito sal, pode? Tem jeito de tirar o sal da comida, gente? Agora eu vou conversar com o mineiro. Tem? Depende, né? Porque você pode quebrar um galho com uma batata ali, eu sei. Batata puxa o sal. Essas coisas também eu não sou muito leigo, não.
Mas depois que serviu o arroz e o feijão, se tiver salgado, hein, caboclo? Tem jeito? Agora, se tiver com pouco sal, já dá para quebrar o galho, não dá? É. Mas o pouco sal dá jeito, não dá? Mas vai ficar gostoso? Vai ficar com mais sal. Porque o grande lance da comida não é o sal, é o tempero, que vai sal também. Não é assim? Então, olha que curso de culinária evangélica que nós estamos fazendo. Então, se o tempero vai o sal, porque o sal, a função dele não é temperar tudo, certo? Então, até no tempero você tem que adequar a dose certa do sal. Como que tu vai relacionar se você não ajustar a hora de falar, a hora de calar? E diga-se de passagem, é melhor ouvir, viu? Na relação é muito melhor ouvir do que falar. Aí a gente inverte, a gente acha que para dominar tem que falar. Para dominar tem que falar ou tem que gritar. Mas quem grita é porque é covarde. Quer impor. Isso é covardia. Tem medo de perder o fronte, no fronte. Pegaram? Quer resolver? É vaidade. Quer convencer? É loucura. No fundo, a gente não convence ninguém, meu amigo. Tem muito religioso por aí querendo arrebanhar, fazer proselitismo. Vem para cá, vem para a caixa. Né? Agora não pode ir para a caixa, não, porque já quebraram a caixa também. E nem se lavar jato lá na caixa resolve. Eu acho que vai acabar faltando água. Tanto que tem que lavar jato. Não, mas pode dar certo, porque eles não querem, eles querem cortar a água para não lavar o jato. E quem quer cortar a água para não lavar o jato é aquele que está lá dentro do jato. Só esses que não podem que a água continue são os que mandam. Então são aqueles que posicionam para ficar todo mundo bem. Pegaram lá como é que é a política humana? Então, a Lava Jato, na realidade, como afirmou os entendidos do FBI, é tarefa para 100 anos. Eu falei assim, Jesus, vou reencarnar mais 2, eu ainda vou precisar do Sérgio Moro, será? Só para brincar com vocês, tá? Porque a gente não pode também ficar elegendo salvadores da pátria. Porque a ideia é a proposta. Lavar, limpar, renovar. E, acima de tudo, lavar, cuidar, renovar, na nossa intimidade. Porque lá fora, você vai lavar e vai sujar de novo. Aí você vai criar uma expectativa e vai se decepcionar de novo. Por quê? É um processo de evolução. Aqueles que vão se libertando desse mecanismo saem de cena. Entenderam? Só que a nossa visão é para se resolver na terra. E o convite do Senhor é para se tratar, se refere às nossas condições espirituais. Então, meus amigos, o assunto da ignorância, da educação, da libertação, ele é transcendente. Porque quanto mais ignoramos, aqui já entra o contexto que a gente vai trabalhar semana que vem, dando continuidade. Porque existe o mecanismo de que, ignorando, impedindo o progresso por escolha pessoal, seja repetindo, por ignorância, ou por indiferença, ou pela rebeldia, nós vamos também estabelecendo vínculos. Se eu vou progredir, eu vou me vincular com os que estão progredindo, conscientemente. Está correto? Célia, é isso mesmo? Agora, se eu quero ficar sentado à beira do caminho com Erasmo Carlos e com Roberto, gente, não é com eles não, é só a música. Eu vou me vincular com aqueles que estão sentados à beira do caminho, que não tem mais fim. Olha aqui a letra da música. Vamos falar da letra da música? Dá para fazer evolução até estudando tio Patinhas, viu, gente? Isso é tranquilo para a gente. Sentado à beira do caminho que não tem mais fim.
eu vou associar com o Evangelho. E haverá pranto e ranger de dentes eternamente. Ou seja, a ignorância, o parar, o sentar, o impedir, ele cria um mecanismo tão complexo que a gente perde a noção das coisas, do tempo e do espaço. A dor vai se agigantando. O medo, a insegurança, ela só vai tomando vulto. Enquanto que o indivíduo que está vinculado no trabalho, no progresso, ele não tem tempo para ficar dimensionando treva, dando valor para aquilo que alimenta corvo, abutre. A alimentação do abutre não é carne em putrefação, hein? Não é assim? A treva se alimenta com estes elementos. Então, o indivíduo, ele quer que o outro se dane. Ele quer que o outro se exploda. Ele se alimenta da desgraça do semelhante. Deu aí? Quer dizer, ele pensa nele, não quer nem saber se o outro está se estrepando. Esse é mais ou menos a resposta do investimento no egoísmo. Então, quando a gente entra nesse circuito fechado, as portas só vão se fechando. E a luz vai se distanciando. O que vai ficar em torno de nós? A sombra, a treva, que eu mesmo avoquei para mim mesmo. Deu aí? Lembra que eu falei do cumprimentar, do despedir, do agradecer ao motorista de ônibus? Não é uma atitude que foca a luz? No momento em que o indivíduo está esbravejando, quebrando a cadeira na sua cabeça, você vai levantar para quebrar uma outra cadeira na cabeça dele? Então vamos ser práticos. Como que é seguir Jesus? É vestir roupa branca? A partir de hoje eu sou espiritualista. Eu fui batizado. O sangue de Jesus tem poder. E agora... São promessas que têm um efeito, mas que um dia vão perder fôlego. Porque nós seguimos Jesus, no seu sentido de ele mestre, ele aponta caminho, ele está dando a lição, mas ele diz assim, agora é com você. Porque não é Jesus, não são os espíritos que vão realizar a obra que é tua. O místico está pedindo, Senhor, acaba com o meu problema. Senhor, faça isso, faça aquilo. Aí a gente não percebe, mas daqui a pouco a gente está dando ordem. Enquanto que o que é importante para nós é levantar, como dizia Arnaldo Rocha, o quadrado da hipotenusa da cadeira, não é? Levantar e sair para o mundo para realizar o que nos compete. Agora, a doutrina espírita apresenta para nós a presença dos espíritos dentro do mecanismo da vinculação positiva, que são aqueles que trabalham pelo progresso da humanidade. Vincular a eles é uma grande dica, porque o padrão energético muda, as vibrações se tornam mais sutis, a gente sai daquele ambiente pestilencial, que muitas vezes a carne podre exala. Você já começa a perceber que não dá para ficar discutindo o sexo dos anjos, degladiando para convencer quem quer que seja. Porque quem não quer briga, né? Quem não quer briga. Quando um não quer, dois não brigam. Não tem umas histórias assim? Ah, mas ele está querendo brigar, olha o meu orgulho. Mas se você for alimentar o orgulho, você está na treva. Qual que é a proposta do Senhor? Saia dessa sintonia. Não é abandonar o barco. Olha para o indivíduo, ele quer discutir, silencia. Trabalha na sua intimidade, no sentido de fazer uma prece por ele. O seu inimigo, aquele que te persegue, comece a trabalhar de sorte a vibrar por ele. Para de falar que ele é mau. Porque todas as vezes que você fala sobre alguém, você está fazendo isso, olha. Você está criando vínculo, estabelecendo amarras espirituais.
Aí por isso é que nós mesmos acabamos como que alimentando o comportamento do outro contra a gente mesmo. Entenderam? Lembrou dele? Muda de assunto. Sai, despluga. Faz uma prece, Senhor, abençoe ele. Aí você não tenha dúvida que você vai ser tentado. Muitos vão chegar para você para ficar falando dele, como se fosse alguma coisa até arquitetada, para de alguma forma você estar vibrando naquilo. É tentação. É influência espiritual para ver se realmente você está tomando aquela posição definida de não querer mais brigar. Só de não querer brigar, gente, a briga já começa a ser vencida. Pegaram? Porque há de chegar um tempo que vocês dois vão se abraçar. Pode até não ser nessa encarnação. Existem casos que o indivíduo reencarna com o outro até no mesmo líquido amniótico. A mesma barrigada, como a gente fala em Minas. Vem gêmeos. Já começa a chutar um ao outro lá dentro da barriguinha de mamãe. Hein? Existem muitos espíritos que são gêmeos, que são espíritos extremamente vinculados uns aos outros. Mas existem inimigos também. Ou seja, qual a circunstância que vai favorecer o progresso? Escapa a nossa capacidade de mensurar, porque a espiritualidade sabe do nosso passado, conhece as nossas tendências e propõe o tempo todo para nós esse mecanismo de libertação, de vencer a nós mesmos. Sonia, algum comentário? Chat? Alguém gostaria de trazer algum ponto? Alguma pergunta? Cláudia, pega aqui para mim, por favor. A Cláudia vai trazer uma pergunta. Enquanto isso, eu chamo a atenção de todos para este ponto da reunião. Porque o nosso foco principal é trabalhar as influências. O apóstolo Tiago define que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A definir o quê? Nós somos influenciados, nós somos atraídos naquele ponto de vulnerabilidade. Naquele ponto que estamos mais frágeis. Cada um aqui tem uma tônica que precisa de ser cuidada. Para não dizer que nós temos muitas. Tem algumas que nós sabemos quais são. Outras são desconhecidas. Por isso que não é bom brincar. Não se exponha, porque você não se conhece. Quando nós nos expomos, nós estamos correndo um risco de ter que pagar um preço. Vou passar para a Cláudia agora, mas antes disso eu vou dizer que nesse mundo atual, o que vale, o que está sendo valorizado pelos homens, é uma palavrinha que é uma das piores chagas da humanidade. Vaidade. Vaidade. É a vaidade que nos joga no chão. Então, quando o indivíduo está assim, se mostrando para o mundo, ele não sabe o preço que ele vai pagar por isso. E você pode se mostrar de várias maneiras. O Facebook é apenas um símbolo. Avaliem. Meu discurso pode ser o mais retrógrado de toda a humanidade desses tempos atuais. Mas os filósofos estão dizendo as mesmas coisas. Eu sou um Zé Ninguém. Mas quando você... Como é que a gente fala na roça? Quando você regala... Quem regala demais, depois vai ter que recolher tudo que regalou. E o preço é alto. Abre o microfone, Cláudia, pode falar para nós, filha. Quando Kardec coloca as duas asas da evolução, amai-vos e instruí-vos, essa instrução é instrução apenas do espírito, porque a instrução material, ela
na maior parte das vezes, me afasta do amai-vos. Então, seria instrução do Espírito, porque a outra me faz perder no orgulho e no egoísmo, muitas vezes. Tá, se a gente for buscar na etimologia da proposta da língua francesa, que é a língua pátria, a língua do francês Allan Kardec, e com todo o arcabouço espiritual dele, com todo o histórico de Kardec como educador, como discípulo de Pestalozzi, inclusive, de uma forma ou de outra, eu acabei trazendo uma reflexão dele sobre educação, da questão 685 do Livro dos Espíritos. Então, na realidade, a tradução da palavra instrução está incorreta. Porque a proposta de Allan Kardec é amai-vos e educai-vos. Vou colocar como ponto para que os pesquisadores possam adentrar no contexto. O que, inclusive, no nosso meio espírita, propõe uma grande confusão. Porque acabamos, muitas vezes, favorecendo um envolvimento ou a gente alimenta uma chamada casta de intelectuais espíritas que efetivamente não define a grande proposta do espiritismo. O desenvolvimento intelectual, o estudo da doutrina espírita é um fator muito importante e eu vos convido. Um dia vocês sairão da condição de ouvintes, porque serão convidados para falar, para praticar. Porque não se aprende espiritismo ouvindo, lendo. Aprende-se espiritismo na prática, trabalhando. Por isso, Cláudia, a sua pergunta é muito importante e vale um estudo inteiro ou muitas reflexões. Por que o capítulo 15 é tão citado? O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é tão citado no nosso meio espírita. Porque no capítulo 15 do Evangelho está a essência da proposta da educação. Por isso é que ele é intitulado Fora da caridade não há salvação. E caridade não entendam como beneficência. Dá pão, da roupa, coisas materiais, embora faça parte. Mas é fora da solidariedade, fora da fraternidade, fora da benevolência, não há salvação. Porque o dístico da igreja era fora da igreja não há salvação. Então os espíritos pegaram essa frase utilizada pelo catolicismo para dizer, inclusive, respeitosamente, que os católicos também precisam de rever o conceito. E é o que o Papa Francisco anda fazendo no meio dos nossos amigos e irmãos católicos. Não é tanto que ele disse, não adianta vir à missa, eu escutei isso semana passada, de uma homília dele. Não adianta vir à igreja, à missa, se não praticar a caridade. Pegaram lá? Então, o que distingue o espírito não é a religião, não é o intelectualismo, não é a posição, não é a roupa que ele apresenta. O que distingue o espírito é a capacidade dele de amar, de se doar, de fazer luz. O referencial da humanidade é Jesus. Então ele encerra o discurso dele com os discípulos, e eu adequo ao encerramento da nossa participação singela, recitando o versículo 34 do capítulo 13 do Evangelho de João, quando ele diz assim carinhosamente para nós, e ele repete agora: filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu
vos tenho amado. Um pouco antes ele disse: sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Fora isso, costuma ser discurso que permeia uma terra árida, como se fosse um regato, que vai desaguar num mar chamado nunca. As palavras vão com os ventos, mas os exemplos arrastam, transformam. E não tenham dúvida, só assim a humanidade irá se redimir. Eu comecei, não concluí, concluo agora. O projeto dos Espíritos está todo ele direcionado para tratar da humanidade que está doente. E esse tratamento tem um endereço só. Se chama família. Não é à toa que Maria Santíssima é o símbolo da Sagrada Família, da mentora da Sagrada Família. A gente vê, ouve, fala e não aprofunda. O projeto da espiritualidade, portanto, é implementar o Evangelho nas famílias. Porque uma família evangelizada é uma família que se torna âncora para soerguer toda a comunidade. E quando nós falamos uma família evangelizada, nós estamos falando que é uma família que se organiza nas bases da ordem, da disciplina, do respeito, da dignidade, da honestidade, do carinho, da amizade e da alegria. Tenham todos muita alegria no coração. E com essa fala, nós agradecemos a presença de todos, nos despedimos dos nossos amigos internautas e, como eu disse no início, aqueles que se interessarem em assistir depois, o vídeo estará disponibilizado nas redes sociais, que a Casa de Kardec tem participado de uma forma muito singela, mas de muito coração, de um desejo sincero de contribuir para que todos nós possamos acreditar que é possível e que vale a pena. Muita paz.